Bom, quando a gente fala sobre evangelhos, a conclusão que a gente chega é até óbvia, né? Os evangelhos são os primeiros livros do Novo Testamento. E na verdade é simples mesmo, o evangelho é a história do evangelho, né? É um estilo literário, gênero literário, porque ele é bem diferente dos outros também. Mesmo sendo uma composição formada de narrativa e tudo mais. Talvez a maneira como o Espírito Santo fez os evangelhos seja tão única que ele vire um estilo literário. Porque, por exemplo, você tem no evangelho narrativa da vinda de Jesus e a história do desenvolvimento dos primeiros cristãos no evangelho. Só que ao mesmo tempo que você tem essa narrativa, você tem a aplicação daquilo que Deus ensina no Antigo Testamento, entende? E isso está tão bem entrelaçado, isso está tão bem amarrado, que você tem um estilo literário, você não tem dois, você tem um. Isso é tão difícil de fazer que os gnósticos tentaram imitar. Quando você lê um texto gnóstico, o Evangelho de Maria, ou sei lá de quem, é tão descarado, né, que é tão falso que você percebe na hora. Por quê? Porque é impossível copiar o estilo literário evangelho do jeito que a Bíblia faz. Sabe, é algo que é sobrenatural mesmo. É um estilo literário bíblico, entende? Não tem outro. E aí tem algumas coisas que a gente tem que considerar quando pensa nos evangelhos, para que você absorva mais desse gênero literário, tá bom? Ele é bem mais profundo do que os outros. Acho que é o gênero onde você tem que ter mais cuidado quando vai ler, né? Talvez... ele não é mais difícil que profecia, mas é tão difícil quanto profecia. Acontece que, como o pessoal está acostumado a ler tudo como se fosse uma narrativa, a gente acaba perdendo elementos que estão na narrativa dos evangelhos, porque ele é composto propositalmente de ensino. Então, é como se os escritores do primeiro século estivessem realmente preocupados em ensinar aquilo que eles tinham que ensinar. Talvez seja até por uma questão de tempo, né? Eles tinham pouco tempo, muita coisa para fazer, e aí Deus fez com que eles costurassem esses estilos literários, formando o evangelho. Então, quando você ensina, quando João fala que Jesus era a palavra de Deus, ele não estava só ensinando que Jesus era uma palavra, ele estava ensinando sobre a profundidade das palavras de Jesus, sobre a profundidade da obra de Cristo e o que ele representa para a igreja. Olha, ele é o alfa e o ômega, ele é toda a palavra de Deus. E daria para ficar 20 minutos falando só sobre isso, sobre usar o termo palavra para falar sobre Jesus. Por quê? Porque tem muito conteúdo dentro do evangelho, né? Então, João faz isso no evangelho dele, e também ele escrevendo a primeira carta, ele fala sobre isso também, né? Então, esse gênero literário é muito importante. Agora, tem uma questão aqui que eu coloquei logo no início, é que algumas pessoas incluem Atos também, né? Por que incluem Atos? Porque Atos é uma continuação do evangelho de Lucas, tá? O próprio Lucas escreve no início, ele fala que é uma continuação. Então, por isso que você pode também associar Atos a Evangelho. Embora não seja tão profundo quanto o Evangelho, Atos também traz ensino enquanto narra a história do povo, entende? Então, por exemplo, quando você tem Paulo expulsando o demônio de uma menina que adivinhava, né, você tem todo o contexto ali importante para você fazer a aplicação que Lucas queria que você fizesse. Aquela menina, ela não era uma pobre menininha, né? Ela era uma menina largada na rua, na lama, não, era uma menina que trazia dinheiro para o povo, entende? Economicamente importante para o povo. E aí você pode se perguntar, será que é correto fazer coisas erradas, desde que isso gere renda para minha família? Então, tá vendo como o autor de Atos vai te ensinar que não é certo nesse caso, e é errado sim, e é por isso que Paulo não pensa na economia da cidade, não pensa no dinheiro que a família tem, não, é totalmente errado. Então ele expulsa o demônio da menina. A partir daquele momento, aquele povo começa a ter menos lucro financeiro com a menina. Então olha só, tanto te ensino, entende? Mas isso também está em Atos, por isso que ele pode ser chamado de... Pode ser dito que o gênero literário evangelho
está em Atos também. Os evangelhos contam a vinda, a obra de Jesus e o ensino de Jesus. E Atos mostra o desenvolvimento do que Jesus ordenou fazer. E Jesus participa de Atos, né? O Espírito Santo está em atividade em Atos. Então é uma continuidade mesmo, né? Agora considere esses pontos aqui que a gente precisa lembrar quando trata desse gênero literário. É comum encontrar outros estilos em citações nos textos dos evangelhos, tá? Então, quando você vê Jesus falando, às vezes ele está falando sobre um profeta, igual o texto que ele entra no templo lá e começa a pregar o texto de Isaías, né? E o povo quase mata Jesus por causa disso, porque o Jesus interpreta Isaías e não interpreta do jeito que eles queriam, né? E Jesus está lendo um texto profético, entende? Então é importante entender que na composição dos evangelhos, os autores usaram estilos diferentes também, né? Você tem o Cântico de Maria, que é um cântico profético, né? Uma poesia profética dentro do evangelho. Então, olha só. Por isso que o evangelho talvez seja tão difícil quanto o anterior, né? Que é a profecia. O problema é que a gente está acostumado a ler como se fosse uma narrativa e a gente perde muito conteúdo. Quer dizer, você perdia, né? Daqui para frente você vai ler do jeito certo. Uma respirada. Eu falei um tempo sem parar agora, né? Você deve ter dado até pausa, né? Vamos lá, ó. Tudo importa no evangelho. Isso aqui é importante. Como eu disse para vocês, os autores estavam preocupados em ensinar enquanto narravam. Então, contexto importa, né? Todos sabemos. Cenário que está sendo demonstrado importa. Os personagens que estão no texto importa e as parábolas também importam. Tudo isso é importante no Evangelho. Em toda a Bíblia, mas especialmente no Evangelho, tá? Às vezes o autor vai usar a água para falar sobre Jesus, a terra para falar sobre Jesus. Pensa, por exemplo, como que Jesus curou aquele cego. Jesus cuspiu na terra. Por que o autor está falando isso? Porque ele quer ensinar alguma coisa usando esses elementos. Jesus cuspiu na terra, disso fez uma laminha, e pegou a lama e passou no olho do cego e ele pôde ver. Jesus estava contando a história dele na cura daquele cego. A água que é jogada por Deus no chão, né, que jogada carinhosamente, mas a água que desce, e Isaías faz isso. Isaías fala desse jeito, tá? Isaías fala sobre água em terra sedenta, né, e essa água traz vida. Então você coloca o Jesus, ele contou a parábola, ele contou o texto de Isaías usando os seus próprios elementos. Ele cospe na terra, isso umedece a terra, que estava seca, ela se torna úmida, e agora essa terra vai abrir os olhos daqueles que estão cegos. Tudo importa nos evangelhos, como eu disse para você. Após que você está pensando aí na viúva curada, né? Na viúva curada da doença. Cara, a maioria vai pensar desse milagre. Mas não é só ele que ensina dessa maneira, os outros também vão ensinar. Tá vendo? Cara, é muito mais complexo do que parece, né? Mas agora ficou um pouco mais fácil. Eu tenho certeza que você vai conseguir reler os evangelhos agora com os olhos certos. É importante conhecer a cultura para interpretar corretamente os evangelhos, tá? Porque os autores estão escrevendo sobre aquilo que eles estão vivenciando, entende? Eles não imaginam que há 2000 anos atrás a gente teria celular, carro, chinelo para andar na rua, né? Nike. Eles não estavam vendo isso, sabe? Eles tinham que usar o que eles tinham em mente, em mãos ali, para falar. Então isso exige conhecer um pouco da cultura, né? Dos termos que eles usavam e tudo mais. O comentário histórico-cultural... Ai, deu só agora. Eu gravei depois que almocei. O comentário histórico-cultural vai te ajudar um pouco sobre isso aqui, né? Vai ter mais... Eu vou dar mais dicas sobre como entender isso no último módulo. Aqui a gente tem 2 exemplos e aí nós vamos entrar nas epístolas. Depois escatologia, né? Aliás, epístola, eu acho que epístola exige um conteúdo próprio. Então a gente vai falar sobre os evangelhos, depois um último sobre epístola e escatologia. Porque epístola tem mais componentes que você precisa entender, né? E vai ser importante. Então o próximo vídeo dessa parte, desse módulo, vai tratar dos 2 últimos gêneros literários. Vai ser mais
mais tranquilo para você memorizar o que eu vou falar, né? Enquanto ensina, Jesus demonstra ser soberano. Então Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, registrou o milagre de Jesus, né? E disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, ele começa a narrar. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Nós temos aqui um texto onde Jesus está ensinando, e o próprio Mateus, o próprio autor, coloca elementos que tinham próximo a ele para ensinar sobre Jesus. Entende? Quando isso aconteceu de forma literal, isso aqui foi de forma literal. Quando isso aconteceu de forma literal, Jesus estava usando os elementos para ensinar sobre ele, tá? Só que aí o autor vai ter que transpassar isso pra gente. Transpassar não, né? Vai ter que passar isso pra gente também. E aí ele tenta fazer como Jesus, usar os elementos que ele usou para ensinar. Então tudo isso aqui é um sermão, tá? Isso aqui é um sermão. Se eu ficar falando sobre esse texto, vai estourar meia hora só sobre esse texto. Mas a gente não pode demorar tanto tempo, né? Senão fica cansativo demais. Agora lá em Atos, a gente também tem ensino em Atos 15, que é um texto importante. É o primeiro concílio, né, da igreja cristã, aconteceu e foi registrado em Atos 15. Enquanto narra a história, Lucas registra a conversão de fariseus. Rapaz, eu sou não. Eu espero que não passe pra vocês esse sono, viu? É porque esse módulo já foi gravado e eu tô gravando de novo. Tô bem cansado, viu? Tô bem cansado. E hoje foi um dia cansativo, na verdade. Acordei 8 horas da manhã, choveu pra caramba aqui na minha região, então a varanda de casa estava cheia de água. A gente teve que trabalhar bastante até eu chegar aqui e gravar pra vocês. Graças a Deus deu tudo certo, né? Até agora tá dando tudo certo. Vamos voltar aqui. Enquanto narra a história, Lucas registra a conversão de fariseus. Alguns, porém, da seita de fariseus, dos fariseus, você já entende que agora ele está falando sobre fariseus, né? Não fariseus comuns, mas diretamente ligados à seita dos fariseus, que tinham crido em Jesus, óbvio, né? Se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então isso aqui é basicamente o que muitos adventistas tentam fazer, né? Exceto a parte da circuncisão, né? Mas os fariseus que foram convertidos achavam que os gentios tinham que fazer isso também. E Paulo vai falar, na maioria das suas cartas, que nós, gentios, não temos que guardar esse tipo de lei que os judeus guardavam, do sábado, das comidas. A gente não precisa guardar da circuncisão, tá? Isso é para os judeus mesmo, sabe? Mas pela graça de Deus nós somos salvos. Somos salvos pela graça e não pelas leis. E ninguém é salvo pelas leis, né? Mas no primeiro século isso aqui ainda era difícil de entender. E é isso que vai acontecer nesse capítulo 15, né? Os apóstolos vão ensinar sobre isso ali. Agora, enquanto narra, Lucas está falando aqui, ó, que fariseus foram convertidos pelo evangelho depois da ressurreição de Jesus, tá vendo? A expansão do reino de Deus alcançou até os seus inimigos. Os inimigos de Jesus foram vencidos, entende? E aqui eles estavam numa pequena crise que foi resolvida. Então você pode extrair um monte de coisa de um texto do Evangelho, porque ele foi feito para isso, entende? É para isso que ele existe mesmo. Por isso ele é um estilo literário tão diferente dos outros. Bom, eu vou parar agora para a gente fazer um último vídeo sobre epístolas e escatologia, porque é bem maior o conteúdo, principalmente de epístola. Eu vou ajudar vocês a estudar direito as cartas do Novo Testamento, tá bom? Aguardo vocês na próxima sala que vocês vão ver aqui no Hotmart e também no YouTube.